Caríssimos católicos apostólicos romanos, filhos da única igreja fundada por Jesus Cristo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 18 diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. São Mateus 16, 18. Jesus Cristo fundou somente uma igreja. Ele diz: edificarei a minha igreja no singular. Ele não diz: edificarei as minhas igrejas no plural. Só existe uma igreja verdadeira, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. As igrejas protestantes são todas falsas. São mais de 10.000 denominações protestantes, todas fundadas por homens pecadores. Somente a Igreja Católica foi fundada por Deus. O católico deve amar a Igreja Católica. A Igreja Católica é a esposa de Jesus e nossa mãe. Devemos amar a Igreja Católica. Devemos defender a Igreja Católica. O católico que não defende a Igreja é um filho ingrato. O Papa Francisco é o Papa da Igreja Católica. Não existe outro Papa. O Papa Francisco é o único Papa da Igreja Católica. Muitas pessoas estão xingando o Papa. Quem não gosta do Papa, reze por ele e cale a boca. Esses católicos que xingam o Papa, de antipapa e anticristo, têm o demônio na alma. Santa Catarina de Sena, na carta 28, número 4, diz: ainda que o Papa fosse um demônio encarnado, jamais devo levantar a cabeça contra ele. Santa Catarina de Sena, carta 28, número 4. Muitos católicos vivem na lama e xingam o Papa. É preciso rezar pelo Papa e calar a boca. Muitos leigos católicos, muitos padres e bispos estão xingando o Papa de antipapa e anticristo. Essas pessoas possuem o demônio na alma. Quem afirma que o Papa Francisco não é o sucessor de São Pedro está excomungado. Na Constituição Dogmática Pastor Eternos, de 18 de julho de 1870, diz: se alguém negar que o Romano Pontífice é o sucessor de São Pedro no mesmo primado, seja excomungado. Constituição Dogmática Pastor Eternos, de 18 de julho de 1870. Tem um professor aqui no Brasil e a sua filha, que se diz religiosa, que estão atacando o Papa Francisco na internet, chamando ele de tapa. Isso mesmo, não de papa, mas de tapa. Esse professor
e a sua filha estão preocupados somente em ganhar dinheiro para construir as suas casas. É preciso fugir desse professor e da sua filha. São pessoas mascaradas, não são pessoas católicas. Esse negócio que dizem por aí, que todas as religiões são boas e iguais, é heresia, grande heresia, chamada de indiferentismo religioso. Só existe uma igreja fundada por Deus, é a Igreja Católica Apostólica Romana. Fora da Igreja Católica não há salvação. Para se salvar, não basta o batismo e a fé, mas é preciso realizar o bem, como ensina o Papa São Pio X. Os protestantes dizem que para se salvar basta a fé. Mentira! O demônio tem fé e está no inferno. Conferir Carta de São Tiago, capítulo 2, versículo 19. Existem milhões de católicos servindo ao demônio com seus maus exemplos e escândalos. Jesus disse que o sal insosso, isto é, o sal que perdeu o sabor, deve ser lançado fora e pisado pelos homens. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 13. Para que serve o católico que não segue os ensinamentos da Santa Igreja, que vive dentro dela como defunto? O Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, número 14, diz que esses católicos não se salvarão. O católico só de nome não se salvará. O católico não praticante não se salvará. O católico só de batismo não se salvará. Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. É grande ingratidão desprezar esse Senhor. Milhões de católicos desprezaram a Jesus, nosso Salvador, e se aderiram ao demônio. São pessoas amigas íntimas de Satanás. O católico deve ser seguidor autêntico de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Prezado católico, vamos refletir sobre as imagens. Isso mesmo, vamos refletir com muita atenção sobre as imagens. Essa matéria sobre as imagens é muito ampla, então a dividimos em 10 partes. Essa é a primeira parte. Nessa primeira parte, vamos refletir sobre a utilidade das imagens. Repito, essa é a primeira parte. Nessa primeira parte sobre as imagens, vamos refletir sobre a utilidade das imagens. No livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 2 ao versículo 5, e no livro do Deuteronômio, capítulo 5,
do versículo 6 ao 9 diz: Eu sou o Senhor teu Deus, aquele que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima no céu, ou cá embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, nem os servirás. Conferir, livro do Êxodo, capítulo 20, do versículo 2 ao 5, e Deuteronômio, capítulo 5, versículo 6 ao versículo 9. Prezado católico, se tomarmos esses trechos da palavra de Deus ao pé da letra, seria proibido fazer pinturas de flores, pois as flores estão aqui na terra. Pinturas de peixes que estão nas águas, pinturas de pássaros que estão no alto, nem poderíamos tirar fotos, e o homem que é imagem de Deus deveria ser destruído. Repito, se tomarmos esses trechos ao pé da letra, seria proibido fazer pinturas de flores, pois as flores estão aqui na terra. Pinturas de peixes que estão nas águas, pinturas de pássaros que estão no alto, nem poderíamos tirar fotos, e o homem que é imagem de Deus deveria ser destruído. São Pedro diz que muitas pessoas interpretam a Bíblia para a própria condenação. Segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 16. Milhares de pessoas leem a Bíblia para a própria condenação de São Pedro, distorcem a palavra de Deus para a própria perdição. Existem milhões de pessoas que leem a Bíblia e não sabem nada. São pessoas tapadas e ignorantes e se julgam sábias e donas da verdade. Muitos protestantes dizem que os católicos adoram imagens. Isso mesmo, muitos protestantes, milhares de protestantes, milhões de protestantes dizem que os católicos adoram imagens. Tudo mentira e maldade deles. Isso é calúnia, difamação e falta de conhecimento. Quem afirma isso não conhece a Bíblia. Quem afirma que o católico adora imagem não conhece a palavra de Deus. Usa da palavra de Deus para caluniar os católicos. Estimado católico, preste atenção. Muitas igrejas protestantes possuem imagens como logotipo. A Igreja Universal do Reino de Deus tem um pombinho como logotipo. Logotipo é o símbolo que serve para identificar uma empresa ou instituição. Vou repetir:
a Igreja Universal do Reino de Deus possui um pombinho como logotipo, então isso seria idolatria. A Igreja Mundial do Poder de Deus tem uma mão segurando o mundo, então isso seria idolatria. A Igreja Deus é Amor tem o arco-íris como logotipo, isso seria idolatria. A Igreja Internacional da Graça de Deus possui o mapa mundi e ramos como logotipo, isso seria idolatria, porque são imagens de pombo, de mão, do mundo e também de ramos e do arco-íris. E muitas outras igrejas possuem plantas, água, animais, como marcas, como logotipos. Tudo isso seria idolatria se tomássemos ao pé da letra esses dois trechos da palavra de Deus. Êxodo capítulo 20, do versículo 2 ao versículo 5, e Deuteronômio capítulo 5, do versículo 6 ao versículo 9. Muitas pessoas protestantes atacam a Igreja Católica, mas têm imagens nas suas igrejas, o logotipo que eu acabei de citar, mas para ganhar dinheiro, tudo é válido. Gostam muito de atacar a Igreja Católica Apostólica Romana, a única igreja fundada por Jesus Cristo. Odeiam a Igreja Católica, caluniam a Igreja Católica. A Igreja Católica é a única igreja fundada por Deus. Conferir São Mateus, capítulo 16, versículo 18. Caríssimo católico, essas imagens citadas em Êxodo 20, 2, 5, Deuteronômio 5, 6, 9, não tem nada a ver com as imagens da Igreja Católica Apostólica Romana. Nada a ver. Esses deuses são os deuses Moloque, Baal, Astartes, Melcom e outros deuses. Abra a sua Bíblia e confira. Deus Moloque, Levítico 20, 1, 5. Deus Baal, 1 Reis 18, 21. Astartes, 1 Reis 11, 5. Deus Melcom, 1 Reis 11, 5. Não tem nada a ver as imagens desses deuses proibidos por Deus com a imagem de Nossa Senhora, com a imagem dos santos e dos anjos. Os protestantes não estudam direito a Bíblia e fazem uma enorme confusão e começam a caluniar os católicos, dizendo que os católicos adoram imagens. Os católicos não adoram imagens. Os católicos adoram somente a Deus. E essas imagens proibidas por Deus, nesses dois trechos de Êxodo e Deuteronômio, não são as imagens dos santos católicos, mas sim
de Moloque, Levítico 20, 1:5, Baal, 1 Reis 18, 21, Astartes, 1 Reis 11:5, Melcom, 1 Reis 11:5 e outros deuses que estão na Bíblia. O povo de Israel tinha uma forte inclinação para a idolatria. Basta ler sobre o bezerro de ouro no livro do Êxodo, capítulo 32, versículo 1 seguintes. Repito, Nossa Senhora e os santos da Igreja Católica não são deuses. Isso mesmo, Nossa Senhora não é Deus e os santos da Igreja Católica não são deuses. As imagens de Nossa Senhora e as imagens dos santos da Igreja Católica não são imagens de deuses. Nós católicos só adoramos a Deus. Isso mesmo, nós católicos só adoramos o Deus vivo e verdadeiro. Não adoramos Maria, não adoramos os santos, não adoramos os anjos. Seria muito bom se os protestantes que caluniam os católicos estudassem melhor a Bíblia. Milhares de pessoas citam a Bíblia somente para caluniar e difamar os católicos. São pessoas ignorantes, não conhecem a Bíblia, não conhecem a Sagrada Escritura, não conhecem a Palavra de Deus. Citam a Bíblia para a própria condenação. Estimado católico, estamos refletindo sobre a utilidade das imagens. Notaremos logo de início que o culto das imagens não é obrigatório neste sentido de que alguém, para salvar-se, tenha que possuir imagens ou prestar-lhes culto, nem também no sentido de que sem ela nós não nos pudéssemos dirigir aos seus protótipos. A Igreja Católica nunca obrigou o católico de possuir imagens sagradas dentro de casa. Repito, a Igreja Católica, única igreja fundada por Deus, nunca obrigou o católico de possuir imagens sagradas em casa. A igreja poderia até proibir o uso das imagens em alguma região onde este culto estivesse sendo mal interpretado e não houvesse possibilidade de ser bem compreendido. Já falei que nós católicos não adoramos imagens, não adoramos imagens. Nossa Senhora não é Deus, os santos não são deuses, nem os anjos. E aquelas imagens proibidas por Deus em Deuteronômio e em Êxodo são imagens daqueles deuses que eu citei: Melcom, Baal, Astartes e outros deuses. Somente pessoas ignorantes e tapadas, caluniadoras e cegas não enxergam essa verdade.
Estimado católico, peço para os protestantes que caluniam os católicos, dizendo que eles adoram imagens, para que apresentem um documento escrito pelos papas, onde ordena que os católicos adorem imagens. Eles nunca vão encontrar esse documento, porque nenhum papa manda o católico adorar imagem, e o católico não adora imagens. O católico adora somente a Deus. O protestante é que adora a saliva do pastor. O protestante é que adora a mentira do pastor. O que é obrigatório é reconhecerem os católicos a legitimidade do culto das sagradas imagens e que elas são dignas de todo o nosso respeito e veneração. Venerar uma imagem é uma coisa, adorá-la é outra coisa. Temos a fotografia dos nossos pais em casa, dos filhos, e não adoramos essas fotografias. Elas estão ali na parede, nós olhamos para a fotografia, respeitamos a fotografia e não adoramos as fotografias. Olhar para uma imagem não é adorá-la. Venerar uma imagem não é adorá-la. A Igreja Católica mantém o culto das imagens, porque resulta grande utilidade deste culto, que é legítimo. O Concílio de Trento, seção 25, diz: a honra que se lhes tributa se refere aos protótipos por elas representados, de modo que, por meio das imagens que beijamos e diante das quais descobrimos a cabeça e nos curvamos, nós adoramos a Cristo e veneramos os santos, dos quais elas nos apresentam uma semelhança, ensina o Concílio de Trento, seção 25. O mesmo concílio, seção 25, diz: não se entende absolutamente que nelas haja alguma divindade ou alguma virtude pela qual devam ser cultuadas, nem que é a elas que se deva pedir alguma coisa, nem que se deva pôr a confiança nas imagens, como acontecia outrora com os gentios que colocavam a esperança em ídolos, como ensina o Concílio de Trento, seção 25. Estimado católico, o poder está em Deus, que nos concede muitas graças pela intercessão dos santos, graças estas que são todas pedidas em nome de Jesus Cristo e alcançadas em virtude dos méritos de sua paixão redentora. Estimado católico, qual é então a grande utilidade das imagens? Fala-se muito hoje em ensino intuitivo, ou seja, fazer a pessoa ver em lugar de obrigá-la só a pensar e raciocinar. E um dos elementos mais eficazes para o ensino
intuitivo é o desenho, a gravura e a representação do objeto, pois este ensino intuitivo a Igreja o vem empregando desde os primeiros séculos. A imagem é o livro do analfabeto. Repito, a imagem é o livro do analfabeto. O protestantismo pode dispensar a imagem, porque julga ser uma religião inventada só para grandes sábios, para homens de grande cultura. Cada protestante pretende ser, pelas suas próprias luzes, um intérprete da Bíblia. Para isto se requer conhecimento do grego e do hebraico, bem como uma inteligência muito acima do comum, porque há textos na Bíblia que qualquer criança entende, mas há outros textos dificílimos que desafiam os maiores gênios. Interpretar um ou outro texto pode ser fácil e contradição não há na Bíblia, porque ela é infalível, mas entender perfeitamente todos os textos da palavra de Deus e harmonizá-los, tendo em mãos edições sem comentários que tanto estão difundidas no seio da Reforma, isto é uma tarefa dificílima. Todos os protestantes são, portanto, ou pelo menos deveriam ser, grandes cabeças pensantes, mas não são. Infelizmente, milhares de protestantes caluniam vergonhosamente os católicos, dizendo que os católicos adoram imagens. Os católicos veneram as imagens de Nossa Senhora, anjos e santos. Os católicos adoram somente a Deus. E os protestantes dizem que os católicos adoram as imagens. Isso é uma vergonha, é uma calúnia vergonhosa, é uma maldade, é um ódio imenso contra os católicos. Mas a Igreja Católica, como o seu próprio nome indica, é uma religião para todos, pois católica quer dizer universal, não só para os sábios, mas também é uma religião para os analfabetos, para os simples e ignorantes. E um homem rude pode ouvir um sermão maravilhoso sobre a paixão de Jesus Cristo e não ficar tão comovido como ao ver a imagem de Jesus Cristo crucificado, em que se pintam ao vivo os sofrimentos que Cristo aceitou por nosso amor. Uma pessoa que não sabe ler, que não entende direito, ela ouve o sermão do padre sobre o sofrimento de Jesus e não entende bem, mas quando ela contempla a imagem de Jesus na cruz, ensanguentado, crucificado, ela entende sobre a paixão do Salvador. A cabeça da pessoa simples pode ser fraca para guardar
todas as ideias belíssimas do padre pregador, mas o seu coração é grande e bastante sensível para se impressionar com a obra de arte que ela vê, que tem diante de seus olhos. O padre Henrique van der Holst era vigário de Porto Calvo, em Alagoas. Isso aconteceu há muitos anos atrás. Um dia, ao entrar o padre na igreja, encontrou uma simples senhora da roça chorando diante da imagem do bom Jesus. Perguntando-lhe ele a razão de tantas lágrimas, a simples mulher da roça exclamou: não está vendo o Senhor o que fizeram com Jesus? Quanta malvadeza! Como é que o fizeram ficar assim, nesse estado? O padre procurou aproveitar a ocasião para fazer-lhe uma exortação. Disse o padre para a mulher da roça, que chorava diante da imagem do bom Jesus. Disse o padre: fomos nós que fizemos isto com os nossos pecados. Foi a senhora também, fui eu, foram todos os pecadores, porque ele ficou assim para salvar a nossa alma. Mas o sermão do padre não foi bem entendido pela simples senhora da roça. Ela disse para o padre Henrique: eu não fiz nada com Jesus. Foram os malvados que fizeram isto. Prezado católico, está claro que a inteligência daquela mulher não pôde perceber todo o alcance das palavras do padre, mas o seu coração sabia expandir-se diante da imagem na meditação dos sofrimentos de Jesus. Também num lugarejo do interior do Pernambuco, 3 homens simples eram um dia de feira. Deixaram à porta da igreja matriz as suas sacolas cheias de mantimentos, porque regressavam para casa, e entraram na igreja. Logo lhes chamaram a atenção os quadros da Via Sacra, em que estão gravadas as cenas passadas com Jesus no caminho do Calvário. Um dos visitantes, mais desembaraçado, ia procurando interpretar para os outros as cenas que iam vendo, e entremeava as suas explicações com exclamações como esta: está vendo? Ele era Deus e sofreu tanto, e nós não queremos sofrer nada, dizia o homem da roça aos seus amigos. Quer dizer que para esses 3 homens as imagens da Via Sacra era de grande utilidade. Contemplavam as imagens e ao mesmo tempo ia fazendo uma pequena reflexão. Percebia-se claramente ali quanto a pintura é intuitiva, isto é, compreendida para o analfabeto. Não sabe ler, não sabe escrever, mas consegue muito bem entender
através das imagens. Na sua muda linguagem estava a via sacra, fazendo o mais eloquente dos sermões. As imagens sagradas são úteis para todas as pessoas, mas principalmente para as pessoas simples e analfabetas. Os protestantes zombam dos católicos, dizendo que os católicos adoram imagens porque são pessoas caluniadoras. Estimado católico, São Gregório Nazianzeno, um homem que viveu no século IV, há 1600 anos atrás, falava de uma mulher pecadora que se converteu ao contemplar a imagem do mártir São Polemon. E São Gregório de Nissa, também do século IV, há mais de 1600 anos atrás, declarava que jamais viu o quadro do sacrifício de Isaac sem que as lágrimas lhe viessem aos olhos, de modo que Basílio, bispo de Ancira, presente ao segundo concílio de Nicéia, comentava: muitas vezes este padre tinha lido a história na Sagrada Escritura e não tinha chorado, mas quando viu a pintura, chorou. E outro padre presente ao mesmo concílio acrescentava: se a pintura produz tal efeito em um mestre, como não será útil aos ignorantes e aos simples? Estimado católico, compreende-se, portanto, muito bem que quando Sereno, bispo de Marsella, temendo que se interpretasse mal o culto das imagens, quis proibi-las, o Papa São Gregório Magno, do século VI a 1400 anos, que foi notável também pela sua grande cultura, o tenha repreendido, dizendo: aquilo que para os letrados é a escrita, é a pintura a ser vista pelos rudes, porque nela mesmo os ignorantes veem o que devem imitar, nela leem o que não conhecem as letras. Escreve São Gregório Magno, defendendo o culto das imagens no século VI, há 1400 anos atrás. Estimado católico, o cardeal Gibbons diz: as imagens religiosas podem ser consideradas como um catecismo para os rudes, ignorantes e analfabetos. Quando Agostinho, apóstolo da Inglaterra, apareceu pela primeira vez diante do rei Etelberto para pregar o evangelho, foram colocadas diante do pregador imagens de Cristo Jesus pendente da cruz e outras imagens de Cristo Salvador, e elas foram mais eloquentes para os olhos dos ouvintes do que as palavras para os ouvidos. Escreve o cardeal Gibbons. São João Damasceno escreve: a beleza e a cor das imagens estimulam minha oração. É uma festa para os meus olhos,
tanto quanto o espetáculo do campo estimula meu coração a dar glória a Deus. E o Catecismo da Igreja Católica, número 1162, ensina a contemplação dos ícones santos associada à meditação da Palavra de Deus e ao canto dos hinos litúrgicos, entra na harmonia dos sinais da celebração, para que o mistério celebrado se grave na memória do coração e se exprima em seguida na vida nova dos fiéis, ensina o Catecismo da Igreja Católica, número 1162. Prezado católico, para que é que se fazem as estátuas dos grandes homens e se põem aos olhos de todos na praça pública? É para avivar sempre a sua memória e para que o exemplo de sua vida fique sempre claro diante de todos. É o que acontece com as imagens de nosso Senhor Jesus Cristo, de Maria Santíssima e dos santos nas nossas igrejas. Nós, católicos, não adoramos as imagens nas igrejas, nós as veneramos, nós respeitamos as imagens, nós não adoramos as imagens. Nós, católicos, adoramos somente a Deus, ao Deus vivo e verdadeiro, sem que ninguém precise fazer um sermão. As imagens estão continuamente relembrando seus protótipos, evocando a recordação daqueles que não devemos jamais esquecer, para copiarmos a santidade de suas vidas. E aqui entram os protestantes com o espírito pirrônico, isto é, que duvida de tudo, dizem os protestantes. E quem pode garantir que aquilo que está lá na Igreja Católica é o retrato fiel de Jesus, de Maria e dos santos? Então eu pergunto aos protestantes: será que os protestantes conhecem a verdadeira face de Martinho Lutero para segui-lo com tanta fidelidade, para beberem da sua rebeldia? Os protestantes seguem com fidelidade as mentiras e os erros de Martinho Lutero. Será que eles conhecem a verdadeira face desse homem rebelde e mentiroso? Claro que não. Eles gostam de atacar os católicos, mas eles cometem erros gravíssimos, seguindo um homem rebelde. Estimado católico, para que a imagem produza o bom resultado de nos despertar a lembrança do santo, não é necessário que seja a cópia fiel das feições do protótipo. Estabeleceu-se na arte cristã de todos os tempos um sistema tradicional de representar Jesus Cristo, nosso divino Redentor, sua mãe Maria Santíssima e os santos, de tal modo que, sem ser preciso colocar-se o nome no pedestal, o homem, mesmo simples da roça, ignorante e analfabeto, mesmo o homem do campo, sabe que aquela imagem
é de Jesus Cristo, aquela é de Nossa Senhora, aquela é de São José e de São Pedro, de Santo Antônio e de outro santo. Isto é o bastante para que evoque imediatamente estas augustas pessoas, desperte a sua lembrança, excite demonstrações de respeito, amor e veneração por elas. A bandeira do país suscita imediatamente no indivíduo a lembrança de sua pátria querida, e para isto não é necessário que o brasileiro, ou alemão, ou japonês veja naquela bandeira a cópia fiel de sua pátria. É um símbolo convencional que a representa, e é quanto basta para acender-lhe o entusiasmo patriótico. Estimado católico, o mesmo se dá com as imagens. As imagens têm por fim excitar a devoção, alimentar a piedade dos fiéis, fazendo-os imediatamente transportar o seu pensamento para os protótipos que elas representam e provocando o desejo de imitá-los sinceramente na sua vida. Nós, católicos, não adoramos as imagens, adoramos somente a Deus. Nós, católicos, não adoramos as imagens de gesso, de fibra, de pedra, adoramos somente a Deus. Muitos protestantes atacam continuamente os católicos, chamando-os de idólatras. Isso é calúnia, é difamação. O católico precisa conhecer a matéria sobre as imagens para se defender dos protestantes caluniadores. Prezado católico, se um protestante mandar você jogar a imagem de Nossa Senhora no lixo, manda ele jogar a mãe dele primeiro. Isso mesmo, essas pessoas gostam de cuspir calúnias contra os católicos. Está claro que aquelas imagens proibidas por Deus em Deuteronômio, no livro do Êxodo, que está no começo dessa pregação, ali não se refere às imagens católicas de Nossa Senhora, dos anjos, dos santos, de Jesus Cristo, mas sim do Deus Moloque, do Deus Baal, das Astartes, Melcom e outros deuses do Antigo Testamento, porque o povo de Israel tinha uma tendência muito grande para a idolatria. Então Deus proibiu o povo de Israel de adorar esses deuses. Por favor, abre a sua Bíblia no livro do Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico, e leia com atenção essas passagens no Pentateuco. Leia com atenção essas passagens, você vai entender com clareza que aquelas imagens proibidas por Deus são imagens de deuses do Antigo Testamento. Somente pessoas tapadas, ignorantes, que leem a Bíblia para a própria condenação, não entendem isso. Estimado católico, conhecemos um pouco
sobre a utilidade das imagens. Essa matéria é muito ampla, por isso a dividimos em 10 partes. Essa foi a primeira parte. Deus quer que o católico seja membro vivo da Santa Igreja. O católico só de nome não se salvará. Ninguém tem certeza absoluta da salvação da alma. O católico precisa viver santamente, precisa desprezar as coisas caducas do mundo. Ele precisa iluminar com o seu exemplo de vida, ser sal da terra e luz do mundo, como ensina Jesus Cristo. Sabemos que a vida é curta, o tempo não espera. Devemos entesourar no céu agora. Após a morte, é impossível entesourar no céu. Não podemos perder tempo. É perigoso morrer de mãos vazias. É perigoso jogar as oportunidades fora. Jesus disse que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Cada católico deixará rastros aqui na terra. Serão rastros de luz ou de trevas, rastros do bom exemplo ou de escândalo. Cada católico deixará uma história aqui na terra. Será uma história de alegria ou de tristeza e sangue. Milhões de católicos pensam que vão enganar a Deus na hora do juízo, após a morte. Claro que não. Quem morrer em pecado mortal irá para o inferno para sempre. Fama, dinheiro, mansão, diploma, carro bonito, beleza física, não compra o céu. O que compra o céu é a graça santificante, aquela graça que recebemos no batismo. Quem morrer sem ela irá para o inferno. É preciso acordar os católicos que estão dormindo nas garras do demônio. Aquele que caminha longe de Jesus joga a vida fora, caminha na escuridão, no vazio total. Já parou para pensar, católico? Viver aqui nesse mundo 20, 30, 50, 80 ou mais anos e comparecer de mãos vazias diante de Jesus juiz? Será que Jesus vai aceitar desculpas? Não. Ele vai dizer aquelas palavras que o esposo disse para as virgens loucas: não vos conheço. Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículo 12.